Imagine caminhar por uma trilha de terra seca, cercado por soldados armados, sob o olhar frio de quem decidiu que seu destino é morrer. E agora imagine que, mesmo assim, você sorri. Porque ali, naquele lugar de morte, você sabe que está nascendo a vida. Neste vídeo, você vai conhecer uma das histórias mais comoventes, impressionantes e espiritualmente poderosas da história da fé cristã na África. O martírio dos 22 jovens católicos de Uganda. Jovens que preferiram morrer queimados, vivos a negar a fé em Jesus Cristo. E não pense que estamos falando de personagens distantes e simbólicos. Não. Eles tinham nome, rosto, sonhos e histórias. Eram jovens, como tantos que conhecemos, mas com um fogo por dentro que nem o fogo de fora conseguiu apagar. Você vai conhecer a trajetória de São Carlos Luanga e seus companheiros, mártires do final do século XIX, executados sob a ordem de um rei que não suportava ver seu poder questionado pela força discreta, mas imbatível do Evangelho. Em tempos em que a fidelidade custa pouco, a história desses mártires é um grito que ecoa forte no coração de todo cristão. A fé verdadeira não negocia. Ela se mantém firme, mesmo quando tudo à sua volta desmorona. Você vai entender por que esses jovens, em meio ao terror das chamas, conseguiram cantar, sorrir e rezar. E vai descobrir como a coragem deles incendiou não só os céus de Uganda, mas acendeu uma luz que continua brilhando até hoje em cada canto do mundo onde a fé cristã é proclamada. Mas por que contar essa história agora? Porque ela é mais atual do que nunca. Vivemos em tempos em que muitas vezes escondemos nossa fé por medo do olhar alheio, por vergonha, por conveniência. E esquecemos que outros, antes de nós, escolheram morrer por essa mesma fé. A história dos mártires de Uganda não é apenas comovente, ela é transformadora. Ela nos obriga a fazer uma pergunta urgente: o que estamos dispostos a sacrificar por Cristo? Neste vídeo, vamos atravessar juntos os corredores do palácio do rei Mwanga, mergulhar nas tensões políticas e espirituais daquela época, caminhar lado a lado com os mártires até Namugongo e presenciar o momento em que a terra tocou o céu, não com grandiosidade, mas com sangue, fogo e oração. Fique comigo até o final, porque a jornada que começa aqui vai mexer com o seu coração e acender sua fé e, quem sabe, mudar a sua vida. E no fim do vídeo, eu vou te mostrar como esse testemunho ainda impacta milhões de pessoas e o que ele tem a dizer diretamente para você hoje. Este não é apenas mais um relato histórico. É um chamado à coragem, à entrega e à fidelidade. Não pule nenhuma parte, porque cada segundo deste vídeo é uma faísca a mais nessa chama que não se apaga. A fé dos mártires de Uganda. Agora sim, vamos voltar no tempo para descobrir como começou a história desses jovens que escolheram a eternidade, mesmo que isso lhes custasse a própria vida. Quem poderia imaginar que num palácio africano, marcado por tradições ancestrais, idolatria tribal e poder absoluto, surgiria uma faísca divina capaz de incendiar os corações com a chama do Evangelho? Era o final do século XIX, e o Espírito Santo silenciosamente atravessava as savanas de Buganda, plantando sementes de fé, salvação e esperança em meio à escuridão.
O rei dominava com punhos de ferro, os rituais eram pagãos e o medo sufocava qualquer semente de mudança. Mas a Bíblia, carregada nas mãos dos missionários brancos, não vinha sozinha. Ela trazia as promessas de Deus, o amor de Jesus e a coragem que transforma homens comuns em gigantes da fé. Carlos Lwanga não era sacerdote, não era apóstolo, não era um dos nomes que ecoavam nas grandes igrejas da Europa. Era um jovem africano, assistente próximo ao rei Mwanga II, responsável pelos pajens do palácio. Um jovem que, apesar de estar cercado pelo luxo e pelos costumes de sua terra, ouvia a voz de Deus falar mais alto que os tambores do medo. Cada vez que os missionários falavam sobre o amor de Deus, o seu coração ardia. Era como se algo estivesse prestes a se romper dentro dele. Você já sentiu esse chamado? Aquela inquietação no peito, como se o próprio céu te chamasse para algo maior. O batismo de Carlos Lwanga não foi apenas um rito religioso. Foi uma revolução. Num tempo em que a fé cristã era considerada uma ameaça ao trono, decidir por Jesus era selar uma sentença. Ainda assim ele escolheu. Ele foi batizado às escondidas, às pressas, numa noite em que o silêncio pesava e os olhos do rei estavam em toda parte. Mas ali, diante de Deus, Carlos renasceu. E com ele, outros. Jovens também foram tocados. A fé se espalhava como fogo em capim seco, aquecendo os corações, iluminando a escuridão, desafiando as trevas que se escondiam por trás da falsa glória do palácio. E por que essa história ainda nos toca tanto hoje? Porque ela revela que o Espírito Santo não escolhe os poderosos, mas os disponíveis. Carlos poderia ter fechado os ouvidos, poderia ter mantido o conforto, ignorado a verdade e seguido o fluxo. Mas decidiu dizer sim à graça, ao amor de Jesus e às promessas de Deus. Você já se perguntou o que mudaria na sua vida se você também dissesse sim com essa intensidade? Se mesmo sob riscos, você declarasse: "Eu sou de Cristo", é nesse ponto que a narrativa se transforma numa jornada espiritual. Carlos não apenas abraçou a fé, ele passou a defendê-la. Passou a ensinar os outros pajens, jovens como ele, sobre oração, sobre o Evangelho, sobre o poder redentor do amor de Deus. Ele se tornou um líder, não pela força, mas pelo testemunho. E testemunho, meu irmão, é aquilo que arrasta. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Você já parou para pensar em quem te observa hoje? Na influência que seu testemunho pode exercer sobre alguém que precisa ouvir sobre fé, esperança e salvação? Ao ensinar os mandamentos, Carlos falava sobre pureza, sobre castidade, sobre fidelidade a Deus acima dos homens. Isso incomodava o palácio, especialmente o rei. Mwanga via nos ensinamentos cristãos um perigo à sua autoridade. Afinal, aqueles jovens já não lhe obedeciam cegamente. Não aceitavam mais os abusos, os desejos pecaminosos, os caprichos cruéis. A fé estava moldando uma nova geração. E quando a fé começa a transformar, o mundo reage. Quantas vezes você já sentiu oposição por escolher seguir Jesus? Os dias foram se tornando cada vez mais tensos. O ambiente palaciano, que antes era lugar de conforto para os pajens, virou campo de batalha espiritual. Carlos sabia que algo grande estava para acontecer. E mesmo assim, ele não recuou. Continuou evangelizando. Continuou amando.
Continuou acreditando nas promessas de Deus. Isso é fé. Caminhar mesmo sem ver, continuar mesmo sem garantias, confiar mesmo quando tudo parece contra. Você tem andado por fé ou por vista? A história de Carlos também é marcada por uma ternura silenciosa. Ele cuidava dos mais novos com zelo, ensinava com paciência, orava com fé viva. Sua vida era uma pregação constante, mesmo sem subir num púlpito. É a prova de que não é preciso status para impactar. Basta ser cheio do Espírito Santo. E o mais impressionante, muitos daqueles jovens se converteram só de observar a maneira como ele vivia. Você já pensou quantas pessoas podem encontrar Jesus só por te ver viver? Nesse ponto, começamos a entender que não estamos falando apenas de um mártir, mas de um verdadeiro discípulo. Alguém que entendeu que a salvação é dom, mas também missão. Carlos não guardou sua fé para si. Ele a multiplicou, ele a compartilhou, e isso ecoa até hoje. Talvez você ache que a sua vida é simples demais para gerar impacto, mas olhe para a história dele. O que faz diferença não é onde você está, mas quem você é em Cristo. O batismo de Carlos foi o ponto de partida, mas o que mais chama a atenção é o que veio depois. A transformação de uma alma que se ofereceu inteiramente a Deus. Não houve vacilo, não houve volta atrás. A decisão foi firme, mesmo com medo. E essa firmeza se tornou um escudo para muitos outros. Fé sólida é contagiante. Ela protege, inspira, guia. Você já tem essa firmeza? Ou ainda está vacilando entre dois caminhos? Há algo sublime quando alguém diz sim a Deus com todo o coração. A vida muda, a atmosfera ao redor muda. O inimigo se incomoda, mas o céu se alegra. Carlos era jovem, mas sua maturidade espiritual era profunda. Ele entendia que seguir Jesus era mais do que frequentar rituais, era viver o Evangelho todos os dias. E isso, hoje, continua sendo nosso maior desafio. Viver a fé quando ninguém está olhando. Viver a Bíblia na prática, mesmo que o mundo diga o contrário. A transformação dele provocou reações em cadeia. Jovens como Quisito, que tinha apenas 13 anos, foram tocados e decidiram seguir o mesmo caminho. A fé começou a se espalhar entre os pajens como uma onda de renascimento espiritual. Era como se o Espírito Santo tivesse acendido uma vela em cada coração, e juntas essas luzes começaram a brilhar intensamente no meio do palácio. Você consegue imaginar o impacto disso? Uma juventude inteira sendo tocada por Deus num lugar onde se esperava apenas submissão cega. E é aí que entendemos. O verdadeiro avivamento não começa nos altares, mas nos corações dispostos. Carlos não precisou de grandes púlpitos. Ele precisou de coragem. Coragem para nadar contra a corrente. Coragem para perder privilégios. Coragem para dizer, eu pertenço a Jesus. Que tipo de coragem tem faltado na sua vida hoje? Coragem para perdoar? Para começar de novo? Para entregar sua vida por completo ao propósito de Deus? Talvez o mais belo dessa fase da história seja ver como o céu responde aos pequenos sims que dizemos aqui na terra. O batismo de Carlos não mudou só sua alma, mudou a atmosfera espiritual do seu tempo. Foi o início de um mover que transformaria não só o palácio, mas toda a nação. Isso nos ensina que nunca é só uma decisão. Cada passo de fé tem um peso eterno. O que Deus pode estar querendo iniciar através de você hoje?
coração de um jovem, mesmo em meio à selva da tradição tribal e do ambiente político instável, pode ser solo fértil para a semente da fé. Foi nesse terreno sagrado da alma que a mensagem de Jesus encontrou morada em Carlos Luanga. Ele era ainda um adolescente quando começou a escutar os ecos da fé cristã. Vozes discretas, mas inflamadas de amor pelo Evangelho, sussurravam palavras que soavam como bálsamo num mundo corroído pela idolatria, pela injustiça e pela escravidão. Carlos ouvia sobre o amor de Deus, sobre um Cristo crucificado por amor, sobre a salvação eterna. E isso tocava sua alma como a brisa toca as folhas de um campo seco, suavemente, mas com o poder de fazer brotar vida. Enquanto muitos ao redor viviam submissos às ordens cruéis da corte real de Buganda, Carlos começou a perceber que existia uma outra forma de reinar, não com espada, mas com compaixão, não com poder, mas com serviço. A Bíblia falava de um rei que lavava os pés dos discípulos, de um Espírito Santo que consolava, fortalecia e inspirava os fracos. E aquilo fazia sentido para ele. Em meio a um ambiente onde o medo imperava e a opressão era cotidiana, o Evangelho era uma revolução silenciosa. Já sentiu isso? Quando a fé entra pela porta do coração, ela muda a forma como vemos tudo ao redor. Até mesmo o que antes parecia normal passa a nos incomodar profundamente. Carlos, ainda que integrado à rotina do palácio, começou a se afastar internamente daquilo que feria sua consciência. Ele observava as injustiças praticadas contra jovens, a corrupção dos costumes, os abusos silenciosos que muitos fingiam não ver. E a cada dia, a luz da fé tornava mais nítida a escuridão do pecado ao seu redor. Era como se Jesus o chamasse, discretamente, para fora das trevas. Sabe aquele sentimento de que você não pertence mais a certos lugares? Era isso que crescia dentro dele. A voz do Espírito Santo era baixa, mas constante, e quanto mais Carlos ouvia, mais desejava seguir. A catequese cristã havia chegado a Uganda por meio de missionários brancos, europeus, que sabiam que a missão não era apenas plantar igrejas, mas formar mártires, se necessário. E Carlos, ao ouvir os primeiros ensinos, sentiu algo diferente. Não era apenas conhecimento, era uma convocação para viver de outro jeito. Amor, perdão, misericórdia. Essas palavras não eram apenas belas, eram urgentes. A oração tornou-se para ele um refúgio, um lugar onde podia conversar com Deus como um filho que volta ao lar. E nesse diálogo íntimo, a fé florescia, mesmo sem aplausos ou holofotes. Ele começou a se aproximar dos catequistas e a frequentar os momentos de ensino com um zelo incomum. Não havia vaidade, não havia pressa, havia sede. A Bíblia, que falava de promessas eternas, parecia ter sido escrita para ele. A história de Jesus, que abraçava os excluídos e enfrentava os reis sem medo, inflamava seu espírito com coragem. Já sentiu quando uma mensagem não apenas te informa, mas te transforma? Era assim que Carlos vivia a fé, como quem encontrou a pérola preciosa e decidiu vender tudo para tê-la. Nada mais importava tanto quanto conhecer Cristo. Em meio ao palácio, onde os prazeres eram oferecidos como iscas, Carlos optava pela integridade. E isso só era possível porque algo dentro dele havia sido profundamente tocado. O Espírito Santo não apenas o inspirava, mas o sustentava. Muitos ao redor zombavam, ignoravam ou temiam o cristianismo. Mas ele não se deixou intimidar.
Porque quem já provou do amor de Deus não se contenta com migalhas. Carlos estava aprendendo que a santidade começa em escolhas pequenas, mas se firma quando não negociamos nossos valores. A cada dia, ele dizia sim à fé e não ao mundo. Foi nesse tempo que ele conheceu o missionário católico Joseph Mukasa Balikudembe, um verdadeiro exemplo de fé viva. Esse homem, firme na doutrina e inflamado pelo Espírito, tornou-se um referencial para Carlos. Através do testemunho silencioso e corajoso de Mukasa, Carlos descobriu que ser cristão não era apenas frequentar ritos, era viver o Evangelho a ponto de, se necessário, morrer por ele. A amizade entre os dois acendeu ainda mais a fé do jovem. Você já teve alguém cuja vida te faz querer ser melhor? Para Carlos, Mukasa era essa chama. Quando Mukasa foi martirizado por ordem direta do rei Mwanga, algo se partiu dentro de Carlos, mas outra coisa também se acendeu. Ele viu com os próprios olhos o preço da fidelidade a Jesus. E longe de recuar, isso apenas o fortaleceu. A morte do amigo virou semente de coragem. Se ele foi capaz de morrer por Cristo, eu também posso viver por ele. Esse pensamento ecoava como um mantra em seu coração. Em vez de desistir, Carlos se aprofundou ainda mais nos sacramentos, na oração, nos mandamentos. Ele sabia que não bastava simpatizar com a fé. Era preciso se comprometer. Logo, Carlos foi batizado. E aquele momento selou não só uma decisão, mas uma nova identidade. Agora ele não era apenas um jovem da corte, era um cristão. E isso mudava tudo. Seus passos, suas palavras, seu olhar, tudo começou a refletir uma paz e uma convicção que poucos compreendiam. Ser cristão em Buganda era perigoso, mas para Carlos era também libertador. Afinal, o que pode o medo diante da eternidade? Ele sabia que a promessa de Jesus não era apenas consolo para o presente, mas certeza de salvação para a alma. Após o batismo, ele começou a instruir outros jovens da corte, especialmente os pajens. Ele queria que todos soubessem do amor de Deus, da força do Espírito Santo, da beleza de uma vida pura e fiel. Carlos compreendeu que o Evangelho não é para ser guardado, mas compartilhado. E mesmo sabendo dos riscos, ele não se calou. A sua fé tornou-se missão. Você percebe a grandeza disso? Ele não apenas acreditava, ele fazia outros acreditarem. Porque quando o fogo do céu nos toca, queremos incendiar o mundo com essa luz. Dr. Carlos também passou a defender os jovens dos abusos do rei Mwanga II, que os aliciava sexualmente. Ele sabia que para seguir Jesus precisaria proteger a inocência dos pequenos, mesmo que isso lhe custasse tudo. E essa decisão de enfrentamento foi o começo do caminho que o levaria ao martírio. Mas ele não se arrependia. A fidelidade a Cristo exigia coragem, e a coragem que vem de Deus não teme os gigantes do mundo. Ele sabia que era melhor morrer casto do que viver corrompido. Em suas orações, Carlos pedia força. Não reclamava, não lamentava. Ele queria ser fiel até o fim. A cada dia, ele ia se tornando um mártir vivo. Alguém que morre para o mundo, mesmo antes do corpo ser entregue. Isso é o que Jesus espera de nós, que sejamos fiéis nas pequenas e nas grandes batalhas. Carlos compreendeu que a cruz não era um peso, mas um privilégio, e ele a abraçou com dignidade. Aos poucos, a fama de sua santidade se espalhava entre os jovens da corte.
Ele era admirado, respeitado, até temido por alguns, mas ele não buscava fama. Ele queria almas, queria que todos conhecessem a verdade, a salvação, as promessas de Deus. E é assim que nasce um santo, no silêncio da oração, no fogo da decisão, na firmeza da escolha. Carlos Luanga, sem pretender ser herói, tornou-se luz num tempo de trevas. Ele sabia que o caminho do discipulado não é largo, é estreito, cheio de espinhos, mas também cheio da presença de Deus. E quando Deus caminha ao nosso lado, até a dor se transforma em glória. Carlos ouvia falar de Jesus e reconhecia: Ele é digno, Ele é o caminho, Ele é o único Rei ao qual vale a pena servir. E foi assim, ouvindo, crendo e vivendo, que Carlos se preparou para a maior entrega que alguém pode fazer: a própria vida por amor. A morte de Joseph Mukasa Balikudembe não foi apenas uma perda pessoal para Carlos Luanga. Foi uma declaração de guerra espiritual. O rei Mwanga II, sentindo-se traído por aqueles que preferiam obedecer a Deus a se submeter aos seus desejos carnais, decidiu eliminar qualquer sinal da fé cristã. A perseguição começava. Mas no coração de Carlos Luanga acendeu-se um fogo ainda maior. Ele compreendeu que, se a escuridão ousava se levantar, a luz de Cristo precisava brilhar com mais intensidade. E assim, ele assumiu um papel que jamais desejou, mas ao qual foi chamado: o de líder dos jovens cristãos. Mesmo entre os muros do Palácio Real, Carlos começou a reunir os pajens que desejavam permanecer fiéis a Jesus. Jovens de coração puro, que não se vendiam aos prazeres e nem ao medo. Ele os instruía, catequizava e encorajava com palavras de fogo. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, dizia, ecoando o próprio Cristo. E cada um desses meninos, tocados por seu exemplo, passava a compreender que o cristianismo não é apenas uma religião, mas um chamado para viver com coragem, pureza e esperança eterna. Carlos os conduzia como um pastor conduz seu rebanho, em meio aos lobos. A liderança de Carlos era feita de silêncio e convicção. Ele não gritava, não impunha, ele servia, protegia, ensinava. E isso fazia dele um alvo ainda mais visível aos olhos de Mwanga. O rei, cada vez mais furioso com a resistência cristã, passou a investigar quem seriam os novos rebeldes da corte. Mas Carlos, mesmo sabendo dos riscos, continuava firme. Ele entendia que seu papel não era preservar a própria vida, mas formar santos. E é isso que ele fez. Formou, instruiu e preparou um exército de jovens cuja arma era a fé e cuja armadura era a pureza. Cada dia se tornava mais perigoso. Qualquer palavra mal colocada, qualquer gesto de oração observado, podia significar a morte. Mas Carlos, guiado pelo Espírito Santo, seguia. Ele batizava os jovens às escondidas, em noites silenciosas e discretas. Ele os ensinava a rezar, a perdoar, a resistir às tentações. E quando algum deles temia, ele os lembrava da cruz. Jesus não nos prometeu facilidade, mas fidelidade, dizia. Seu testemunho transformava o medo em fé, e isso não se ensina com palavras, mas com vida entregue. Mwanga, cada vez mais dominado por um espírito de ira e confusão, decidiu acabar com todos que ousassem seguir essa nova religião. Ele via nos jovens uma afronta,
pois se negavam a participar de seus abusos, desafiando sua autoridade. Quando interrogados, muitos diziam com firmeza: "Sou cristão e não vou pecar." Isso era inaceitável para o rei. Começou então uma caça brutal aos convertidos. Carlos sabia que o fim estava próximo, mas também sabia que a coroa da glória aguardava a todos que perseverassem. E assim, mesmo com o coração apertado, preparou cada jovem como quem prepara um altar. Quando chegou o dia da prisão, Carlos Luanga foi o primeiro a se apresentar. Não fugiu, não negou. Ele assumiu com dignidade sua fé, defendendo também os outros meninos. Foi interrogado, humilhado, ameaçado, mas sua voz não vacilou. Ele sabia que por trás de cada palavra estava a eternidade. Junto com ele foram presos diversos jovens, Quizito, Mbaga e tantos outros cujos nomes hoje são lembrados como lâmpadas que brilharam no meio da noite. Carlos olhava para cada um deles com ternura e força. Era o pai espiritual que entregava os filhos para Deus com coragem e amor. Nos dias que seguiram a prisão, Carlos não se desesperou. Ao contrário, tornou-se ainda mais sereno. Ele sabia que seu testemunho já havia marcado corações para sempre. Dentro da cela, continuava a instruir os meninos. Recitava versículos da Bíblia, falava do céu como se já pudesse vê-lo. E, mesmo quando o cansaço e a dor se instalavam, sua fé os mantinha de pé. Ele os lembrava das promessas de Deus, do amor de Jesus que vence o mundo. Era como se o próprio Espírito Santo falasse por ele. Quizito, o mais novo entre os presos. Tinha apenas 14 anos, e mesmo assim seu rosto brilhava com uma paz que só pode vir do alto. Quando lhe perguntaram se tinha medo, ele respondeu: "Jesus está comigo." Essas palavras ecoaram como trovão na cela. Carlos, com lágrimas nos olhos, sabia que aquele menino era uma prova viva de que a semente do Evangelho estava germinando. Nada poderia ser mais poderoso que isso. A fé se espalhava, silenciosa e invencível. Os soldados do rei, incomodados com a tranquilidade dos cristãos, tentavam provocar medo. Diziam que seriam queimados vivos, que ninguém viria salvá-los. Mas Carlos, olhando nos olhos de cada jovem, repetia: "Não estamos sozinhos, Cristo venceu a morte." Essas palavras tornaram-se um escudo. Os meninos oravam, cantavam hinos em voz baixa, segurando-se uns aos outros. A fé unia seus corações como uma muralha de esperança. A prisão havia se tornado um santuário. Mesmo diante da certeza do martírio, nenhum deles negou a fé. Carlos havia preparado cada um para aquele momento. Eles sabiam que a salvação não é deste mundo, mas eterna, que o sofrimento, por mais cruel, não é maior que a promessa de Deus. Carlos os ensinou que o amor de Deus não falha e que orar, mesmo em silêncio, era gritar ao céu. Eles escolheram morrer livres em Cristo do que viver escravos do pecado. E essa decisão marcou a história. Na véspera da execução, Carlos reuniu os meninos. Oraram juntos pela última vez. Pediu que ninguém chorasse, pois iriam ao encontro de Jesus. Ele lhes falou do paraíso, do abraço do Pai, da eternidade em glória. Era uma despedida, mas também uma celebração. Como quem caminha rumo ao altar, eles estavam prontos. A paz em seus rostos confundia os carrascos, e isso mostrava o poder da fé. Onde o mundo via derrota, eles viam vitória. Na manhã do martírio, Carlos caminhou à frente.
Seus passos eram firmes, seus olhos voltados para o céu. Não havia ódio, apenas perdão. Disse aos soldados que os perdoava e que orava por eles. Pediu apenas que permitissem que todos morressem juntos. Queria que nenhum se sentisse só, e assim os meninos foram amarrados, lado a lado, prontos para a fogueira. O céu inteiro silenciava. A terra se curvava diante de tamanha fé, enquanto as chamas subiam, cantos de louvor ecoavam. Carlos Luanga foi o último a ser consumido, e até o fim seus lábios pronunciavam o nome de Jesus. Foi um testemunho que rasgou os céus e gravou na história o nome daqueles mártires, não como derrotados, mas como heróis da fé. Homens e meninos que escolheram o Espírito Santo em vez da corrupção, que creram na salvação mais que na vida, que confiaram no amor de Deus acima de qualquer dor. A morte de Carlos Luanga não foi o fim, foi o início de um movimento. A notícia se espalhou por todo o continente africano. Povos inteiros se converteram, missionários se inspiraram, igrejas foram erguidas, seu sangue se tornou semente, e até hoje sua história inspira gerações. A coragem de um homem e a fé de um grupo de meninos mostraram que a luz não pode ser apagada, que o Evangelho é poder e que Cristo continua reinando mesmo em meio às chamas. Carlos não buscou glória, ele buscou fidelidade, e foi isso que entregou, com cada respiração, com cada gesto, com cada palavra. Ele acreditava nas promessas de Deus. Ele viveu a oração como força e direção. Ele foi uma ponte entre a terra e o céu. E agora, do alto da eternidade, continua intercedendo pelos jovens, pelos perseguidos, por todos que desejam permanecer firmes na fé. Sua vida é um chamado, sua morte, uma proclamação. Sua história, um legado eterno. A manhã do dia 3 de junho de 1886 amanheceu carregada de um silêncio estranho, como se a própria natureza segurasse a respiração diante do que estava prestes a acontecer. O sol, tímido por entre as nuvens, não ousava lançar plenamente seus raios sobre o solo encharcado de angústia e expectativa. Em Namugongo, onde o rei Mwanga II havia ordenado que os prisioneiros cristãos fossem levados, formava-se o cenário de um martírio que não apenas rasgaria os céus em clamor, mas que incendiaria a África com a chama viva da fé. Eram 22 jovens, quase todos adolescentes ou pouco mais que isso. E entre eles, o nome de Carlos Luanga resplandecia como o de um general em meio ao exército dos mártires. Não havia mais retorno, não havia mais súplicas, apenas o sagrado compromisso de entregar a vida como testemunho inquebrantável de amor a Cristo. O caminho até o lugar da execução foi percorrido com os pés feridos e o espírito elevado. Cada passo era um sim silencioso ao Evangelho. Nenhum dos jovens gritou, nenhum chorou de desespero. Eles caminhavam como quem vai ao encontro de um banquete, como noiva que se prepara para o noivo. As multidões se amontoavam ao longo do trajeto, algumas com olhares de pena, outras com zombarias nos lábios, mas os olhos daqueles cristãos estavam fixos em algo muito além das pedras e lanças, muito além do rei e de sua fúria. Olhavam para o céu. Em seus corações ardiam as palavras de Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Cada jovem levava esse versículo como tatuagem invisível na alma.
Chegando a Namugongo, o horror humano se revelou em sua forma mais crua. Os algozes começaram os preparativos com frieza brutal. Eles cavaram buracos onde seriam fincadas estacas, prepararam as amarras, empilharam lenha, regaram a terra com óleo e acenderam as tochas que fariam o trabalho final. Era um espetáculo pensado para amedrontar, mas que, ironicamente, fortaleceria a fé de toda uma geração. Carlos Luanga foi separado dos demais e recebeu a honra macabra de ser queimado lentamente por último para servir de exemplo. Os soldados enrolaram seu corpo em esteiras de junco, o amarraram a uma estaca e colocaram fogo aos seus pés. E mesmo nesse momento extremo, o que se ouviu de seus lábios não foi súplica, não foi blasfêmia, mas oração. "Meu Deus", exclamou, "como tu és bom." A fé não queimava, florescia. Os outros jovens foram então amarrados em grupos, colocados sobre as lenhas preparadas, enquanto entoavam hinos cristãos em voz baixa, mas firme. Cantavam como se estivessem entrando em uma catedral, como se as labaredas fossem incenso subindo ao trono de Deus. Os nomes desses mártires, hoje gravados na história da Igreja, ressoam com a força de trovões espirituais. Quizito, o mais jovem, com apenas 14 anos. Mbaga, que enfrentou o próprio pai que o entregou ao rei. Mukasa, Guiavira e tantos outros cujos corações bateram em uníssono na fidelidade a Cristo. Um a um, entregaram seus corpos ao fogo, mas nenhum deles entregou sua alma ao medo. Os cânticos se misturavam às chamas, e a fumaça que subia parecia carregar suas almas diretamente ao céu. A brutalidade da cena não conseguiu suprimir a beleza daquele sacrifício. Quanto mais o fogo crescia, mais o céu parecia descer sobre Namugongo. Alguns soldados, incapazes de conter as lágrimas, desviaram o olhar. Outros, confusos com tamanha paz nos rostos dos condenados, murmuravam entre si: "Eles não temem a morte." E realmente não temiam. O martírio não era para eles o fim, mas a coroação era a porta para o eterno. Carlos Luanga, mesmo enquanto as chamas lhe subiam pelo corpo, exalava uma serenidade que só pode vir de quem já viu, com os olhos da fé, a glória que o esperava. Ele não gritava, ele sorria, e esse sorriso foi mais cortante que qualquer espada. Era o anúncio silencioso de que Cristo havia vencido a morte. A fumaça que se ergueu naquele dia não desapareceu com o vento. Ela ficou, penetrou os céus, envolveu os corações e se espalhou por toda a Uganda, por toda a África e por todo o mundo. Missionários que ouviram falar do martírio se ajoelharam em lágrimas. Povos inteiros se converteram ao cristianismo, inspirados pelo testemunho desses jovens. A Igreja reconheceu a santidade deles com solenidade, mas a verdadeira canonização foi feita ali mesmo, nas chamas, no altar do sacrifício. Aqueles mártires não apenas proclamaram o Evangelho, eles o encarnaram. Não apenas ensinaram com palavras, mas com sangue. Não apenas viveram por Cristo, morreram com Ele e nele para viverem eternamente. E assim, Namugongo não ficou marcada como um campo de destruição, mas como um santuário de esperança. Cada pedra que presenciou o martírio se tornou relíquia. Cada metro de terra se fez santo. Os 22 mártires de Uganda, liderados espiritualmente por Carlos Luanga, não foram apagados da história. Pelo contrário, tornaram-se pilares de uma fé que resiste a qualquer perseguição, a qualquer fogo. Porque a verdade é essa:
O fogo pode consumir o corpo, mas não consome a alma. Pode calar a voz, mas não cala o testemunho. Pode interromper a vida terrena, mas não toca a vida eterna. Eles sabiam disso, e por isso morreram cantando. Eles foram amarrados com cordas, arrastados como criminosos, jogados sobre lenhas empilhadas e queimados vivos diante de uma multidão. O céu parecia em silêncio e a terra encharcada de sangue e cinzas. Mas ali, naquele campo de execução, em Namugongo, não foi o fim, foi o início de algo que o fogo jamais conseguiu consumir. Hoje, mais de um século depois, o nome de cada um daqueles jovens mártires ainda é lembrado, não como vítimas da tirania, mas como heróis da fé. Carlos Luanga, Matias Mulumba, André Kagwa e tantos outros, homens simples, servidores do palácio, catecúmenos, recém-batizados, tornaram-se colunas de uma igreja africana viva, forte, cheia do Espírito Santo. Eles escolheram morrer, mas em Cristo, a morte é sempre o solo fértil de uma vida nova. Enquanto o mundo continua mudando e os ventos da perseguição tomam novas formas, zombarias, indiferença, intolerância disfarçada, a coragem dos mártires de Uganda se mantém como um estandarte. Eles não negociaram sua fé, não cederam à pressão, não escolheram atalhos, preferiram a cruz ao conforto, o céu ao palácio, a eternidade à sobrevivência. E com isso ensinaram a mim e a você que vale a pena ser fiel, que vale a pena ser cristão, mesmo quando isso exige tudo, porque o que parece perda na ótica de Deus é sempre um ganho sem medida. Eles tinham pouco, mas tinham o essencial, e o essencial era Cristo. Isso ninguém conseguiu tirar deles. Namugongo não é apenas um lugar geográfico, é um símbolo. É o Calvário refeito em solo africano. É o testemunho vivo de que, quando a fé é verdadeira, ela transforma qualquer cenário, até mesmo o mais tenebroso campo de execução, em uma catedral de esperança. E é por isso que todos os anos, no dia 3 de junho, milhões de cristãos caminham em peregrinação até ali, não para chorar, mas para celebrar. Não para recordar a dor, mas para renovar a fé, porque os mártires não nos convidam à tristeza, nos convidam à coragem. Eles não apontam para si mesmos, apontam para Cristo, para o Evangelho, para a salvação. E agora a pergunta não é mais o que aconteceu com eles. A pergunta é: o que você vai fazer com essa história? Vai deixá-la como uma lembrança bonita ou vai deixá-la transformar seu modo de viver a fé? Você pode estar no conforto da sua casa, com liberdade de professar sua crença, mas será que tem coragem de assumir, com ousadia, que é discípulo de Jesus? Será que está disposto a dizer não às pressões, às tentações, às promessas fáceis do mundo? Será que você tem a chama da fé acesa ou já deixou que o comodismo a apagasse? O martírio dos santos de Uganda é mais do que memória. É desafio, é convite, é missão. Se essa história tocou você, se acendeu algo aí dentro, não a deixe morrer. Compartilhe este vídeo com mais pessoas, leve essa mensagem adiante, se inscreva no canal, ative as notificações e ajude esse conteúdo a chegar a quem precisa ouvir que ainda há fé verdadeira no mundo. Comente aqui embaixo qual dos mártires mais te marcou e por quê. Vamos juntos espalhar a luz dessa história, para que ela continue iluminando corações, despertando vocações e reacendendo esperanças.
Que os mártires de Uganda intercedam por nós. Que sua coragem nos inspire, que sua fidelidade nos sustente. E que sua chama jamais se apague. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.